Eu liguei pro meu médico e falei assim, ó, menstruei, bora fazer de novo. Isso já era final do ano. Ele falou assim, ó, acabando a sua menstruação, você começa a tomar os hormônios. Eu falei, tá bom. Só que a minha menstruação não parava. Eu fiquei menstruada, minha menstruação continuou. Eu fiquei uma semana sangrando. E aí eu lembro que em uma semana eu liguei pro meu médico e falei assim, ó, tá estranho, porque minha menstruação não acabou e eu preciso tomar o remédio pra gente voltar a fazer o tratamento. Ele falou, não, realmente não tá normal. Passa aqui no consultório pra eu te ver. Foi quando eu fui lá no consultório e quando ele fez a ultrassom, ele olhou pra mim, baixou a cabeça no meu joelho assim, e aí eu falei, o que aconteceu? E nisso que eu olhei pra telazinha, eu vi um monte de sinaizinho vermelho e azul na ultrassom. E aí eu falei, mas o que é isso? Vermelho para mim era sangue e azul eu não sabia o que era. Aí ele falou bem assim, você tá grávida. Aí eu falei, como assim eu tô grávida? Aí eu comecei a falar, doutor do céu, eu bebi, eu malhei, eu fiz um monte de coisa que eu não podia fazer. Aí ele falou, não, mas calma, você tá grávida, mas ele não tá no lugar certo. Aí eu falei, como assim? Aí ele foi mostrar, tinha coração. O embrião tava vivo, tinha coração, mas ele não tava no lugar. Ele foi para um outro lugar que não era nas trompas, era um outro lugar que eu não vou lembrar agora. E aí eu falei, como assim? Eu tô grávida e não tô ao mesmo tempo. Ele falou, e agora? Não tem como empurrar? Ele, não tem como empurrar. Ele falou assim, ainda bem que você veio, porque você ia continuar sangrando. Se você está no final do ano, se você vira para mim e fala assim, doutor, eu não quero fazer mais, não deu certo, eu não quero fazer mais, eu vou para a fazenda, eu vou viajar, eu poderia ter uma hemorragia e eu poderia morrer ou perder meu útero. E aí eu falei, como que deu negativo o exame? Ele falou, também não sei. Gente, deu negativo o exame e eu tava grávida. E aí, mesmo eu fazendo um monte de coisa, o embrião tava vivo. Ele tava sobrevivendo. Ia chegar um tempo, um momento, se eu não fizesse, se eu não descobrisse, ia acontecer isso que o doutor falou. Que eu ia ter uma hemorragia, porque ele tava vivo no lugar errado. Aí eu falei, e agora? Agora a gente vai ter que tirar. Pra ontem. E aí eu fui embora pra casa com aquilo, eu falei assim, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu tô grávida. Eu tô grávida e não tô ao mesmo tempo. E aí ele marcou, foi a primeira vez que eu entrei numa maternidade. Aí ele marcou lá na Promatre pra eu poder tirar. E aí eu lembro que eu cheguei lá, veio até psicólogo falar comigo, eu não tava entendendo, né? E eu tava bem, todo mundo falou, você tá bem? Eu falei assim, tô bem, né? Todo mundo falando comigo e me preparando, eu tomei um remédio para poder ter contração. Eu tive praticamente uma dor do parto, né? Eu comecei a ter contração, eu contorcia na cama, e aí levava um tempo para o remédio fazer o efeito, e aquilo contorcia de dor. E aí quando deu um tempo, o médico foi me buscar, me colocou na cadeira de roda e foi me levar. E nisso que eu fui passando pelo corredor da Promatre, tem as plaquinhas, né? Dos bebês que vão nascendo, você coloca as plaquinhas. E aí, na hora que eu fui passar nesse corredor, foi quando a minha ficha caiu. Que eu olhei assim, comecei a ver as plaquinhas dos nomes dos bebês nascendo. Eu falei, meu Deus, eu tô indo tirar. Um monte de bebê nascendo e eu indo tirar. E aí foi quando caiu minha ficha. E eu comecei a chorar, desesperado. Quando eu entrei na sala, o meu médico olhou pra mim, o que tá acontecendo? Aí a enfermeira falou, ela olhou as plaquinhas. Ele, ai meu Deus, aí ele me abraçou, me conduziu pro lugar que eu ia tirar. E aí eu entendi por porquê da psicóloga. Tava lá no quarto querendo saber se eu tava bem. Que eu acho que até então não tinha caído a minha ficha. Que eu tava indo tirar.
E aí foi quando eu tirei, fiz curetagem, tudo. E aí eu tive que esperar um tempo para fazer de novo. Isso já era final do ano de 2021. E aí eu esperei virar o ano, esperei janeiro, esperei fevereiro, que é época de férias, que era o tempo que eu ia também me curar da curetagem, porque querendo ou não, faz uma raspagem, tudo. Então, enfim. E aí eu só sei que eu fiz mais coletas de ovos, mais embriões. Eu consegui mais um pouco de bancos de ovos no ano de 2022. E aí o Zezé fez de novo a segunda pulsão, que é o que ele conta para todo mundo, que foi mais profundo. Ele foi lá dentro, lá próximo ao canal. Ele enfiou a agulha próximo ao canal e sugou lá de fundo. E ele ficou dolorido, né, por causa disso, que foi a última vez que ele fez. E eu não queria que ele fizesse de novo, né? Eu falei assim, espero que seja a última, que você não precise fazer isso de novo. E aí colhemos mais, fizemos mais coletas de óvulos, juntamos com os outros embriões, a gente foi juntando. E aí quando eu me senti pronta, eu fui fazer a minha terceira tentativa. Aí na terceira tentativa, a gente colocou 2. Eu lembro que a gente colocou 2. E aí nesses 2 não vingou. Não deu certo. Eu acho que foi porque foi uma pós-curetagem, porque depois eu fiquei sabendo que quando você faz a curetagem, o útero fica muito sensível. Eu acho que por causa disso não deu certo. E aí, passou 2022, a gente fez essa terceira, que eu não lembro, acho que foi próximo ao Dia das Mães, se eu não me engano, que eu lembro. E aí, mais pro final do ano, eu fiz a quarta tentativa. Nessa quarta tentativa, eu coloquei 1. E aí, eu consegui engravidar. E aí, só que deu um resultado, quando eu fui fazer, fiquei os 10 dias e fui fazer o beta, ele deu um resultado bem baixinho. E aí, esse resultado baixinho, eu cheguei pro meu médico e falei, e aí? Ele falou assim, não, você tem que repetir a cada 2 dias o exame de sangue para saber se ele vai estar evoluindo, porque ele precisa evoluir. Dobrar, ele vai dobrando de porcentagem, né? Mesmo estando dando baixinho. Deu positivo, eu já tava feliz, já tava assim. E aí eu fui a cada 2 dias, eu fui fazendo. E ele foi dobrando. Aí depois ele começou a não dobrar, mas ele começou a estar ali. E aí foi quando eu fui, com 2 meses, eu fiquei até 2 meses nessa coisa de ficar fazendo exame de sangue e ver. Com 2 meses eu fui fazer ultrassom para ver se tinha coração e tudo mais. E aí quando eu fui fazer, eu descobri que não tinha. Estava ainda em mim como se eu tivesse grávida, mas ele não tinha batimentos. E aí meu médico pegou e falou assim, não tem batimentos, então ou a gente faz uma curetagem ou ele vai sair naturalmente. Como eu tinha ouvido falar que a curetagem acaba machucando o útero, aí eu falei, não, eu não quero curetagem, eu vou deixar ele sair naturalmente. E aí foi quando eu deixei ele expelir, ele sair. Demorou um tempo ainda para ele poder sair do meu corpo, né? E aí eu tive que ficar repetindo o beta para ver se ia diminuir, porque ele tinha que diminuir para ter certeza que ele saiu completamente do meu corpo. Mas eu preferi fazer isso do que machucar mais, porque eu sabia que quanto mais você faz, mais você tem dificuldade. Enfim, essa foi minha quarta. Aí na quinta tentativa, logo depois disso, eu fiz de novo. Não deu nem o resultado. Eu coloquei, fiquei os 10 dias, fiz o beta, deu negativo. Aí novembro de 2022, eu fiz a 6ª tentativa. Foi um pouquinho antes do meu aniversário, 3 de outubro, foi um pouquinho antes. Eu fiz a implantação e aí aconteceu que deu um positivo baixo.
mas deu positivo. E aí vai eu de novo naquele processo de fazer a cada 2 dias exame de sangue para saber se ia dar certo. E nessas tentativas minhas, eu tentei de tudo. Eu fiz todos os exames da face da terra, me virei do avesso, eu não tinha um problema, eu nunca tive, não achava nenhum problema em mim. Eu não tinha problema para engravidar. E eu sempre me cuidei, então ninguém conseguia entender o porquê que eu não engravidava. E o meu médico, ele, nessas várias tentativas também que eu implantei, eu tomei corticoide para poder segurar o embrião. Eu tomei uma bolsa que era tipo feito de clara de ovo, que meu médico falou que lá fora eles testaram essa bolsa e deu certo. E aí eu tomei aqui essa bolsa, eu tinha que tomar não sei quantas bolsas, eu tomei uma bolsa e eu passei o dia todo passando mal, vomitando, para poder também segurar os embriões e não deu certo. Então eu fiz tudo que você imaginar. Quando eu tomei o corticóide, eu fiquei enorme, inchada. Então, às vezes que vocês me viam aqui, que eu tava gordinha, que muita gente falava assim, nossa, você tá gordinha, porque eram as vezes que eu tava em tratamento, que eu ficava muito inchada, muito hormônio, muito retida, e uma dessas vezes eu tomei corticoide, para ver se segurava o embrião. Então eu tentei fazer de tudo. E aí, final do ano de 2022, foi quando eu fiz a 6ª tentativa, que deu positivo, e eu tive que ficar fazendo o exame para ver se ia aumentar, para ver se ia dar certo. E aí eu fiquei repetindo. Ele foi aumentando, mas chegou um momento que ele parou de dobrar, ele parou de aumentar. E aí eu cheguei pro meu médico e falei assim, e aí? Ele falou assim, infelizmente, mesmo ele dando positivo, ele não vai pra frente. E mais uma vez, eu tive que deixar sair do meu corpo. Eu não quis fazer a curetagem, eu quis deixar sair do meu corpo. Só que aí nessa 6ª vez, que foi em novembro, já era quase novembro de 2022, que foi quando eu realmente tive a certeza que não ia para frente, já era novembro, começo de novembro. Eu cheguei pro meu médico, aí foi quando eu tava no meu limite. Foi quando eu chorei muito. Era a 6ª vez, eu tava super cansada, eu tava começando a desistir, eu tava começando a perder a minha fé, não tava mais acreditando. E isso me assustou muito, porque eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Eu acredito muito, quando as coisas ruins acontecem, eu sempre acredito, que aquela coisa aconteceu por causa de alguma coisa. Então eu sempre tive esse pensamento. Eu tava abalada, eu tava mal, eu me via ajoelhada no meu closet pedindo a Deus. Eu queria direção, eu queria saber o que eu podia fazer, porque chegou um momento que eu falei, meu Deus do céu, será que é para eu ser mãe? Será que eu tô insistindo numa coisa que não era para mim? Eu comecei a questionar isso. Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Eu continuo ou não continuo? Será que eu tô insistindo numa coisa que não vai dar nada, não vai dar certo? Tô me machucando o Zezé, a gente sofria, o Zezé começou a sofrer comigo. Ele começou a não saber mais o que fazer. E aí, quando aconteceu essa 6ª tentativa que não deu certo, ele me pegou ajoelhada no chão, pedindo a Deus para me dar uma direção, para falar assim, o que eu faço? Que rumo eu vou tomar agora? Porque eu tava perdendo minha fé, eu não tava acreditando em mais nada, e se eu perder minha fé, eu perco tudo. Eu não sou ninguém. E aí foi quando ele veio para mim assim, amor, não é o momento da gente desistir. Você tá sofrendo, eu acabo sofrendo junto, eu não quero te ver sofrendo. E eu tava muito desgastada, muito, emocionalmente, fisicamente, eu tava muito desgastada na 6ª tentativa. Foi quando eu liguei pro meu médico e falei assim, doutor, eu vou parar, mas eu vou parar por um tempo. Vai virar o ano, a gente vai viajar de férias, quando a gente voltar de férias, aí eu volto a fazer o tratamento.